A Hora do Centenário, com o pastor Ozean Gomes. Participação do historiador Carlos Castro. Toda glória seja dada ao nome santo de Jesus. E nós estamos aqui no programa Hora do Centenário, falando da visita do pioneiro missionário Gunnar ao Ceará. O irmão Carlos já deu aqui um pano de fundo desse contexto, né? E como essa visita foi até retratada por outros periódicos e pastores de outras denominações. Inclusive, o irmão Carlos tem um livro escrito sobre isso, né? Escreveu sobre a visita do missionário Vinga aqui no Ceará. 40 dias. 40 dias. Você pode adquirir esse livro e certamente terá muito mais detalhes do que a gente consegue passar aqui no programa devido à brevidade do tempo. Irmão Carlos, como foi a vinda do Vinga aqui para o Ceará? Pastor Adriano Nobre chegou lá em Belém, falou para ele do trabalho. Na verdade, como o Adriano Nobre saiu praticamente corrido, né? Aí ele, com certeza, deve ter feito uma reuniãozinha lá entre eles, explicou que a obra ficou aqui muito forte, bem forte, porque já tinha 74 irmãos batizados nas águas, a igreja já tinha sido oficializada no dia 20 de julho, e ele saiu sem dar tempo de se despedir dos irmãos, né? E o Gunnar Vingre achou por bem, diante das circunstâncias, e aí eu entendo perfeitamente, que o cuidado que o Gunnar Vingre tinha com a obra de Deus, ele logo resolveu, senão eu vou lá visitar esta obra, vou colocar a coisa em ordem. E a coragem também, né? Porque também. As circunstâncias da saída do irmão Adriano Nobre foi difíceis, né? Difícil. Perseguido, preso, e o missionário Gunnar Vingre não viu isso como uma coisa boa, né? Intimidade, não intimidou ele, eu vou lá. Com certeza. Vou lá ver de pé. Aí o processo dele vir para o Ceará foi um pouco diferente do Adriano, porque o Adriano desceu no Camusim, né? E gastou 6 dias para chegar na Fazenda Lagoinha. Já o Gunnar Vingre não, ele veio direto para Fortaleza. Aí ele desembarca no Porto de Fortaleza. Dentro da pesquisa, eu achei totalmente plausível, mas totalmente verdadeiro, a questão dos irmãos lá da Lagoinha virem buscar o nosso pioneiro aqui em Fortaleza. Possivelmente o próprio Curdulino Teixeira Bastos, que foi quem o trouxe de volta, né? Curdulino Teixeira Bastos e Francisco Vaz, eles pegaram os animais e vieram para Fortaleza para aguardar a chegada do Gunnar Vingre. Pelos textos do jornal da Presbiteriana Independente, do Alfredo Alipe do Vale, deu para se perceber que eles embarcaram no dia 7 de dezembro de 1914, em Belém do Pará. O navio gasta 4 dias para chegar em Fortaleza, então de 7 para 4 vai 11. Né? Correto? De 11 que eles estão em Fortaleza e regressam para Itapajé, de volta, 3. Vai para qual? 11 com 3, 14. Então, no dia 14 de dezembro, o Gunnar Vingre desembarca, ou seja, desapeia lá do animal, né? E deve ter dado um bom dia e uma paz do Senhor ao Raimundo de Sales Gomes, que estava aguardando o pioneiro. Eu escrevendo o livro, eu meditei assim, eu me voltei no tempo e disse assim, rapaz, que alegria tremenda deve ter acontecido ali no Sítio Santana, com a presença daquele estrangeiro, fundador das Assembleias de Deus no Brasil. Meu irmão, é muita. Se você vê, por exemplo, pela questão, como é que eu diria, contextualização histórica que você tem de ter no Ceará um homem tão importante quanto o Gunnar Vingre, era para os irmãos conhecerem a história desse inglês, assim, com muita primazia. Há quem dera que os nossos ouvintes que estão agora nos escutando tivesse a doçura do amor que a leitura promove.
Porque você ler um livro do Gunnar Wingre no Ceará, meu irmão, é uma viagem ao passado. É uma volta ao tempo. Você viaja nele, pastorzinho. Para o hábito da leitura, meu Deus, porque vocês têm que ler muito, vocês têm que ler muito a Bíblia e também esses livros seculares que trazem informações. Né? Primeiramente, a gente não pode dizer em prioridade de leitura, não é um livro, seja lá de qual personagem for. O seu livro essencial e primordial para a sua leitura é a Bíblia. Mas a Bíblia, que tem tanta cultura, esses livros seculares que são escritos por historiadores, por escritores que pesquisam, você também vai aprender com eles. Né? Então, o Wingre, ele vai lá para o seu aposento. Quando eu estive na casa de Raimundo de Sales Gomes, eu fui para um aposento, que aquele aposento ali, eu tenho certeza que o Wingre ficou ali naquele aposento. Eu olhei assim por cada telha e umas casas de aranhas que tinham lá no quarto. O quarto já não morava mais ninguém nesse quarto, que ficava ao lado da sala, que era possivelmente aquele quarto ali foi o quarto destinado para o Gunnar Wingre. E eu fiquei assim me policiando, meu Deus, assim no tempo, me volta, assim, que coisa tremenda aconteceu aqui em 1914. E o que mais me deixa assim pensativo com relação à presença do Gunnar Wingre no Sítio Santana, pastorzinho, foi no culto de Ano Novo, rapaz. No culto em que os irmãos comemoraram o fim de 1914 e o início de 1915. Ele faz um registro na agenda dele de que aquele culto terminou mais de meia-noite. E o mover de Deus foi algo extraordinário com aqueles irmãos que estavam reunidos. E aí eu me reportei à presença do Wingre, quando ele se desloca da casa e vai lá para o terreiro da casa. E eu fiquei assim, olha, quando você olha no 24 de dezembro, que é a data habitual que você comemora o Natal, e no dia 31 que você comemora a chegada do Ano Novo, se você observar para o firmamento, pastorzinho, você vai encontrar aquelas três Marias, a Santa Maria Pintinina, né, aqui em cima do céu, e 4 estrelas formando um quadrilátero. E eu até escrevi esse cenário noturno, belíssimo, lindo, que com certeza os olhos do Gunnar Wingre se dirigiram àquele momento, né? Aquela paisagem do firmamento, que dá exatamente em cima das nossas cabeças para quem mora aqui nessa região aqui do Ceará. E o Gunnar Wingre, ele ao se deslocar daquele culto do dia 1º, com certeza deve ter comido ali alguma coisa, fizeram aquelas iguarias normais, nordestinas, que são feitas para as festividades. Ele foi lá para fora e com certeza ele deve ter observado, porque o Gunnar Wingre, ele era um poeta também, um escritor de belos hinos da harpa cristã. Né? Então, nesse culto de Ano Novo, foi algo assim extraordinário. Depois do culto de Ano Novo, que a presença do Wingre no Sítio Santana, pastor Zé, ele usou a estratégia de um verdadeiro evangelista que ele era. Ele só teve descanso do dia 3 de janeiro, porque ele se reservou, se recolheu para ler as cartas que chegaram para ele de Belém. E eu faço ideia de que essas cartas que chegaram deve ter sido algumas decisões que tomaram tal, e para ele tomar conhecimento, porque ele era o presidente da igreja. Né? E uma coisa também que é importante para a gente tomar conhecimento é o seguinte, é que do ano de 1914, da agenda do Wingre, a gente só vai ter o dia, o período do dia 1º
de dezembro até o dia 24 de dezembro. Porque do dia 14 ao dia 31 foi perdido, foi extraviado. Não se encontrou esses detalhes que o Gunavingre viveu e que não pôde, que escreveu, né? Mas que a gente não teve acesso, porque foi perdida 8 meses do ano de 1914 da agenda do Vingre. Só deu para a gente escapar detalhes na agenda do Vingre com relação à nossa história e o número de batizados com água e com o Espírito Santo, porque o Vingre, ele utilizou no início da agenda, ou seja, de janeiro até fevereiro, que foi os 2 meses que sobraram da agenda do Vingre, porque ele fez uma estatística, e nessa estatística ele relatou Ceará, tantos batizados com o Espírito Santo, tantos batizados com água, né? Que foi no dia 29, no dia 4 de agosto, e no dia 23 de setembro. Foram 3 batismos que o Adriano Nobre fez e passou esse relatório para o Gunavingre, ele escreveu na agenda dele, né? Então, mas fora isso, o Gunavingre, ele visitou várias localidades de Itapajé, tipo um dos locais que ele visitou onde morou a Estefânia de Sales Bastos, que a Estefânia era filha do Raimundo de Sales Gomes, que é no sítio Boa Vista, lá no Itapajé, que eu vou no sítio Boa Vista. Eu tenho que ir no sítio Boa Vista ainda. E o Gunavingre realizou o culto no sítio Boa Vista, que hoje o sítio Boa Vista é congregação da igreja de Uruburetama, que o senhor já deve conhecer lá. Já estive lá. Então, lá, por exemplo, então a gente tem historicamente a igreja de Uruburetama como sendo também alvo desse evangelho já em 1914. Então ele foi no sítio Boa Vista, ele foi eu acho que tem vários lugarejos lá, que eram sítios nos arredores, né, Livramento e outros mais, que o importante é você saber que ele visitou todos esses locais, evangelizou, e no dia 8 vai acontecer o retorno dele para a Fazenda Lagoinha, porque aí ele já vinha de volta para Fortaleza e para voltar para Belém do Pará. Dia 8 de janeiro. Dia 8 de janeiro. Certo. Dia 8 de janeiro ele sai, inclusive ele explica na agenda que ele vem a cavalo, né? Ele, o Vicente de Sales Bastos e a Maria de Nazaré. Aqueles 3 cavalos, tá? É tanto que é isso aqui. É esse cenário aqui, né? É a imagem. É a imagem deles se deslocando lá do sítio Santana para a Fazenda Lagoinha. Então, nesse percurso que eles fazem, quando eles passam na Praça de Itapajé, que antigamente era a Praça Duque de Caxias, e que hoje é a Praça da Assembleia de Deus, que fica em frente ao templo, teve uns irmãos que gritaram, lá vai os protestantes. Aí o Vingre fala, mas foi de longe. Eles gritaram, eles se conheceram, né? E aí ele vai para a Fazenda Lagoinha. Quando ele chega na Fazenda Lagoinha, é recebido pelo Luiz Gonzaga Bastos, né? Ele passa 3 dias na Fazenda Lagoinha, e no culto do dia 10, do dia 11 de janeiro, o senhor pode ler aqui para mim? À noite houve uma reunião cristã cheia do poder de Deus, como relatou de próprio punho em sua agenda. Ele fala de Gunavingre. Eu me ri tanto que eu senti a presença do Senhor tão perto, que me senti fraco no corpo. Os outros se riram tanto no poder de Deus também. No princípio do culto, a irmã Nazaré viu acima de mim o céu aberto, não teve telhado, e viu uma luz acima da minha cabeça tão forte que ele nem podia fitar os seus olhos na luz. Depois do culto,
O último que realizou na localidade, ele ainda ungiu e intercedeu ao Deus Todo-Poderoso por um dos filhos de Cordolino Teixeira Bastos, que estava enfermo. Esse aqui é o relato do dia 11 de janeiro de 1915, dia 11, isso, e dia que 11. Foi o último culto, né, lá na Lagoinha, que o Gunavingre dirigiu aqui no Ceará. Aqui, exatamente. O último Certo. culto anterior a esse é que a gente lê isso aqui, que é a profecia da Nazaré. Certo. Né? Por um instante, os irmãos que se encontravam no salão do culto improvisado ficaram em silêncio, conforme Vingre escreveu em sua agenda pessoal. A serva do Senhor, em voz audível, assim se expressa em glossolalia. É perto a destruição do mundo, a paz será tirada da terra. O mundo espera grande temor e horror e desfalecerá pelos horrores. E essa é uma profecia que apontaria para dias muito difíceis que ocorreriam no Ceará no ano de 1915. Isso, né? E aí que exatamente a gente conviveu, o cearense conviveu com a seca do 15, que foi uma seca violenta para o cearense, para o nordestino. Né? E também naquele período, era também praticamente o início da Segunda Guerra Mundial. Então, essa profecia, ela vinha trazendo assim no seu bojo algo que ia acontecer na Terra, né? E realmente aconteceu. A Primeira Guerra Mundial foi terrível, né? Como também foi terrível a seca do 15 aqui no estado do Ceará, que foi nesse período da seca de 1915 que a nossa geração também de pioneiros, alguns deles, também rumaram rumo a Belém, assim como teve muitos personagens. Como a gente eu não quero sair do foco do Vingre, então o Gunavingre ele registrou esses dados com muita precisão, né? E a gente tem essa história viva, uma história real, não se está contando uma história inverídica, não se está criando fatos, pastor Zé, porque tem muitos escritores que criam fatos de uma coisa mínima, ele faz assim, ele faz um cerco muito grande para poder chegar naquele fragmentozinho ali, porque ele não tem muito subsídio. Mas o subsídio que nós temos sobre a história da Igreja do Ceará é um subsídio real, concreto, né? Irmão Carlos, um dado muito importante desses últimos momentos do pioneiro Gunavingre aqui no Ceará foi a consagração de vários obreiros, né? O primeiro momento em que a igreja começa a conhecer e reconhecer os seus primeiros líderes, né? Exatamente. Foi nesse culto do dia 11 que houve uma consagração de várias pessoas? Aí foi consagrado, por exemplo, Adriano Nobre foi consagrado a pastor, Raimundo de Sales Gomes e Raimundo Ferreira Gomes. Na verdade, Vicente Sales Bastos foi consagrado a pastor. Vicente Sales Bastos. Raimundo de Sales Gomes e Raimundo Ferreira Gomes foram consagrados a diáconos, né? E ficaram ministrando, auxiliando a obra, Cordolino Teixeira Bastos, Luiz Gonzaga Bastos, Francisco Vaz, e muitos outros personagens lá daquele período inicial. Quando o Gunavingre se despede dos irmãos da Fazenda Lagoinha, aí ele vem para Fortaleza, pelos 3 dias ele vem, né, sendo conduzido pelo Cordolino e pelo Francisco Vaz. Ele chega aqui em Fortaleza, ele vai passar 7 dias em Fortaleza. E ele se acampa ali, ele vai ser hóspede de um presbiteriano também, chamado de Cristóvão Pereira Guerra. E esse Cristóvão Pereira Guerra, ele vai dar total cobertura ao nosso pioneiro, né? E esse nosso pioneiro vai passar aqui em frente ao Templo Central por umas 3 ou 4 vezes, quando ele se dirige aqui na rua Santa Terezinha, que hoje é a Teresa Cristina, no número 39. Ele visitou um pastor da Presbiteriana Independente, visitou aqui na rua São Paulo o Cândido Olegário Moreira, e teve essa convivência com esses irmãos. E aí depois ele vai lá na companhia, da companhia de navio a vapor, aqui que a gente tem até a foto do local, né, do Lloyd brasileiro. E ele vai lá, compra a passagemzinha dele e embarca no navio meio-dia, e meio-dia do dia 24 ele zarpa novamente para o seu campo de origem lá, que é o Belém do Pará.
Esse é um assunto que nós continuaremos no próximo programa. Nós vamos de mais um louvor, estamos já na reta final e daqui a pouco nós voltamos para nos despedir de vocês. São 11h52 na Grande Fortaleza. Programa A Hora do Centenário, com o pastor Ozean Gomes. Participação do historiador Carlos Castro. Estamos na reta final do programa A Hora do Centenário. Eu quero agradecer de coração você que esteve conosco, nos ouvindo, também nos assistindo pelo site da Igreja Assembleia de Deus aqui do Templo Central. Muito obrigado por você estar nos acompanhando e também interagindo com o irmão Carlos aqui nas redes sociais. Que Deus te abençoe grandemente. Irmão Carlos, envie sua saudação final para os nossos irmãos. A hora corre depressa demais, né, irmãos? A gente falou muita coisa aqui. Eu sei que você não conseguiu guardar na cabeça muita coisa do que foi falado, mas você vai ter uma chance de reviver novamente esse programa, né? Nós vamos masterizá-lo e colocar no nosso Face do portal, portaljvd@hotmail.com. Você então portal JVD, Jornal Voz do Deserto, né? Ou então você entra no meu Face, Carlos Castro, que você vai ter acesso também ao portal JVD e você vai novamente reviver tudo aquilo que foi falado nesse programa, porque a nossa finalidade primordial é fazer com que você conheça a história dos nossos pioneiros do movimento pentecostal no Ceará. E eu desejo aí uma paz do Senhor bem caloroso para todos os irmãos que nos acompanharam até o momento. Glória a Deus. Chegando o horário de almoço, ótima semana a todos, que Deus abençoe. Está vindo aí o nosso pastor Antônio José. Continue ligado que certamente Deus tem uma palavra para você. Nosso agradecimento ao nosso irmão Ademar, servo do Senhor que está aqui nos ajudando, a irmã Paulinha. Que Deus abençoe toda a família TCFM e Deus continue conosco nos grandes desafios que temos pela frente. Assembleia de Deus, rumo ao centenário, celebrando junto a unidade do povo de Deus. São 100 anos de bênçãos no Ceará. Pastor, obrigado pela sua Assembleia de Deus. Bom, pela televisão, essa irmã Nazaré escreveu algo lindo. São 100 anos de vitórias pra celebrar. Depois, o Ademar, pastorzinho, seria bom também a gente ver a possibilidade de algum dos programas, não sei se poderia colocar no ar, né? Mas só não é para fazer pergunta, é para saber se estão gostando do programa, mas é alguma opinião nesse sentido. A pessoa falar ao vivo? Sim, falar ao vivo, né? Como é que está achando o programa para passar ou não, toma muito tempo ali na gente. Complicado também. Complicado, não sei como Ao vivo tá é complicado desse jeito. Eu acho que a gente tem que incentivar mais as perguntas aqui na irmã Paulinha pra gente talvez abrir um bloco só para talvez um último bloco, a gente condensar o tempo pra gente abrir um último bloco de 10, 15 minutos para as perguntas, né? responder as perguntas. Porque eu acho que como a gente não estava respondendo lá, talvez o pessoal parasse de ligar perguntando. Mas vamos tentar ver se a gente interage, né? É muito bom a interação do público, a gente ter mais ou menos a ideia, né? Abraço, Ademar. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe. Você é um baixista do... Olha aí. Não, ele é metodista. É um baixista. Ah, sim. Batista. Eu entendi.